Nos últimos tempos, talvez a gente possa dizer que nas últimas 2 décadas, tem existido no Brasil, e por que não dizer no mundo, um crescente interesse pela fé reformada. E, por um lado, esta constatação deste grande interesse pela fé reformada nos enche de alegria, nos enche de esperança, nos enche de expectativa. Mas, por outro lado, saber que a fé reformada tem crescido no Brasil e no mundo, certamente que nos traz muitas responsabilidades. O movimento evangélico brasileiro cresceu absurdamente nas últimas décadas. As estatísticas do IBGE mostram que, aos poucos, o Brasil vai se transformando num país evangélico. Essas mesmas estatísticas nos mostram que, no geral, falando de um modo assim bem abrangente, as pessoas elas são atraídas para igrejas de orientação carismática, ou seja, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. Não houve assim um crescimento muito grande das igrejas chamadas tradicionais. Muita gente que vai para as igrejas pentecostais e neopentecostais, com o tempo elas se sentem insatisfeitas com o estilo de culto, com a pregação, com o modo de ver o mundo. Essas pessoas se converteram ali. No entanto, depois de meses ou anos, depois de algum tempo, de um período, elas começam a perceber incompatibilidades com as práticas realizadas dentro da igreja e com aquilo que a Bíblia diz. E muitas dessas pessoas, elas acabam enjoadas com aquele tipo de pregação de autoajuda. Muitas dessas pessoas não aguentam mais ouvir mensagens sobre prosperidade ou coisas afins. Muitas destas pessoas se cansaram e têm se cansado de uma religião humanista que produz um culto cheio de entretenimento. Uma religião humanista que faz de tudo para agradar o ser humano, para massagear o ego humano. Não por acaso, grande parte dessas pessoas acabam se sentindo vazias, devido a esse modo superficial de viver a fé. E aí, diante dessa realidade, muitas pessoas têm buscado de forma sedenta a fé reformada. Isso não significa necessariamente que elas estejam mudando de igreja. Não significa. Mesmo permanecendo ali nas suas igrejas, mesmo permanecendo em igrejas de linha pentecostal, essas pessoas devoram literatura reformada. Essas pessoas são fãs de sites reformados. Gente, o que essas pessoas estão buscando? Elas estão buscando uma coisa só: profundidade bíblica. Profundidade bíblica. Essa é uma realidade muito positiva que existe no meio evangélico nos dias de hoje. No entanto, como sempre existe uma notícia ruim acompanhada de uma notícia boa, o fato é que também nós encontramos no meio evangélico hoje uma óbvia tendência ao retorno
há uma situação anterior à reforma. Você percebe igrejas onde existem rituais, cerimoniais. Você encontra, por exemplo, a IURD vendendo a salvação, vendendo bênçãos provenientes da salvação descaradamente. Um retorno às indulgências. Você encontra um contexto onde as escrituras, elas são negligenciadas em milhares de púlpitos no nosso país. Os sermões pregados são cada vez mais curtos, mais ralos, mais cheios de autoajuda. Os pregadores não confrontam mais os pecados do homem. O povo não deseja crescer doutrinariamente. Como consequência dessa falta de doutrina, existe uma perda de autoridade, do senso de autoridade. Por isso que a figura do pastor nos dias de hoje é altamente desmoralizada. Grande parte do povo evangélico hoje desconhece a sua tradição teológica, desconhece a história da igreja. Grande parte do povo evangélico hoje desconhece os grandes líderes expoentes da história da igreja, as fundamentações teológicas, filosóficas, os embates com o espírito de sua época, que trazem respostas para muitas angústias da nossa vida. Grande parte do povo evangélico hoje desconhece as argumentações apologéticas da história dos dias de hoje, o defender a fé. Por isso que grande parte dos nossos jovens, quando entram nas universidades, eles são devorados, começam a flertar com o liberalismo, com o ateísmo. Grande parte do povo evangélico desconhece completamente o sangue dos mártires vertido em defesa da fé. Então nós temos aqui dois motivos para um encontro como este hoje à noite. Dois motivos. Primeiro, relembrarmos aquilo que Deus fez e tentarmos dar continuidade a esse grande interesse da fé reformada em nosso país. Segundo, proclamarmos àqueles que estão sendo engolidos por esse mundo gospel, proclamarmos a eles que existe esperança, que existe luz, que nem tudo está perdido. Proclamarmos a eles que a Escritura, a fé, a graça, Cristo e a glória de Deus devem e precisam ser os pilares da vida do cristão neste mundo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por que nós estamos aqui hoje? Para celebrarmos 498 anos de um dos maiores reavivamentos da história. Para celebrarmos a Reforma Protestante, que devolveu a Bíblia ao povo. Se hoje você tem uma Bíblia em mãos e pode ler essa Bíblia e interpretá-la da forma que você quiser, aliás, não é bem assim, da forma que você quiser, mas se você tem uma Bíblia em mãos e pode interpretá-la com o auxílio dos grandes pensadores da história da igreja, é porque a reforma lhe proporcionou isso. Celebrando a Reforma Protestante, nós estamos aqui hoje porque, celebrando a Reforma Protestante, nós podemos agradecer a Deus que as doutrinas da graça, elas foram devolvidas ao povo. Por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrarmos a Reforma Protestante,
que devolveu ao povo a possibilidade de relacionar-se com Deus sem mediadores humanos. Eu não preciso de ninguém entre mim e Deus. A reforma fez isso. Por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando a reforma protestante, que devolveu ao povo a liberdade de pensar, de crer e de viver. Então a gente não pode deixar uma data como esta passar em branco. Não podemos esquecer daquilo que foi feito lá no passado, porque ao relembrarmos daquilo, nós encontramos força para fazermos o mesmo nos dias de hoje. Quero agradecer a todos vocês que nos visitam. Obrigado por aceitarem o nosso convite de estar aqui. Que Deus os abençoe, que Deus derrame sobre vocês a graça dEle, o favor dEle. Sintam-se bem aqui entre nós e aproveitem para refletir em tudo que vocês estão ouvindo.